Bora começar o vídeo contando que o Cruzeiro já divulgou 55 mil ingressos vendidos para a partida desse sábado contra o Vitória Mineirão, absolutamente lotado. Carga de 60.500 entradas, a tendência é que a gente tenha um público bem perto dos 60 mil. Hora de falar sobre o Cruzeiro e Matheus Pereira. Terá ou não o seu contrato renovado? Essa é a pergunta mais importante do Cruzeiro na preparação para a próxima temporada. Lá se vão pelo menos 4 meses de negociação. Surgiu até nessa semana a notícia de que o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, teria tomado para si as tratativas com o Eduardo Maluf, responsável por gerenciar a carreira do Matheus Pereira. Consultei uma pessoa do Cruzeiro na manhã dessa quarta-feira e eu vi que a condução do negócio segue sendo feita pelo Pedro Júnior, filho do Pedro Lourenço e homem forte do futebol do Cruzeiro. Existe uma confiança no Cruzeiro de que o Matheus Pereira só não fica por eventualmente alguma proposta da Europa. Há muita garantia dentro do clube de que o Matheus Pereira não assinaria um pré-contrato para jogar num rival do Cruzeiro. Vale a lembrança de que o vínculo se encerra em junho do ano que vem e a preocupação lá é de perder o Matheus Pereira e um investimento de 5 milhões de euros feito no ano passado, quando da compra de 50% dos seus direitos econômicos junto ao Al Hilal. O Matheus Pereira já pode, a partir de janeiro, assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior. Até por isso o Cruzeiro acelera o passo e topa fazer do Matheus Pereira o jogador mais bem pago do elenco cruzeirense. Hoje esse status pertence ao Gabigol, que ganha 2 milhões e 400 mil mensais. O Matheus Pereira aparece como o segundo jogador mais bem pago, com salário de 1 milhão e 800 mil. A proposta do Cruzeiro é da renovação do contrato até dezembro de 2028, e entre as coisas que pegam tem o fato de o Matheus Pereira e a sua esposa cogitarem voltar para a Europa. A família da esposa mora na Europa e essa proximidade seria importante até para ajudar na criação do filho que nasceu recentemente. Enfim, tudo isso ainda está sendo decidido. Vamos juntos com as quentes do dia nesta sexta-feira, começando com a venda de ingressos. Mais de 57 mil já vendidos, hein? O público vai beirar aí os 60 mil torcedores, para não dizer que vai passar dessa margem. O Cruzeiro solicitou aquele aumento de ontem na previsão de público e restando aí poucos ingressos para o torcedor comprar. Será um sábado de Mineirão lotado e que seja um sábado de vitória neste duelo diante do Vitória, né? Um sábado não de vitória do Vitória, e sim de vitória do Cruzeiro, que tem que ser neste jogo às 4 horas da tarde. A bola vai rolar. A preparação do Cruzeiro foi encerrada com um treinamento hoje à tarde. Vamos falar sobre isso na sequência. Primeiro deixa eu trazer aqui uma curiosidade, tá até lá no nosso centraldatoca.com.br. Leonardo Jardim esteve hoje na inauguração de uma unidade do supermercado BH, hein? Lá no Barreiro, a loja de número 395 aí do Pedro Lourenço, faltando 5 para 400 lojas, e o Leonardo Jardim foi lá prestigiar esta inauguração, sempre lojas lotadas. O Pedro Lourenço participa de praticamente todas, só não vai quando tem algum outro compromisso inadiável. Então, Leonardo Jardim cada vez mais entrosado aí com o Pedro Lourenço, não só ali no dia a dia, né, na Toca da Raposa 2, mas também nas questões pessoais, e claro que tem a relação aí do vinho, né, Jardim do Tua, e do azeite também, que produz a família do Leonardo Jardim. O último treinamento do Cruzeiro teve o mesmo panorama dos últimos dias. Bolassi não deve mesmo ser relacionado, hoje fez uma atividade à parte, juntamente com o Matheus Henrique, hein? Matheus Henrique já fazendo alguma coisinha com bola, vem se recuperando muito bem, e é aquele cenário que a gente trouxe. Primeiro, o Cruzeiro praticamente tinha descartado o aproveitamento do Matheus Henrique nesta temporada. Só que a recuperação da fratura na costela foi muito positiva, ainda vem sendo muito positiva, e por isso o atleta vem avançando nesta recuperação para que ele possa estar disponível no início de dezembro. Então, o Cruzeiro vem trabalhando com esse cenário, agora que o Matheus Henrique vem dando essa resposta muito positiva. E uma novidade hoje, depois de muito tempo, hein? Passou aquele prazo inicial, ficou aí um bom tempo se recuperando, mas o Fagner hoje fez um trabalho com bola, um trabalho com grupo, parcialmente ainda, mas já é uma
um sinal, né, de uma recuperação mesmo do problema que ele teve naquela entrada do William Potker. Até a fratura se consolidou no prazo, mas ele não conseguiu ir voltando aos treinamentos, na transição, na parte física, mas agora tudo indo bem com o Fagner. Muito em breve aí será liberado para o treino de forma integral com todo o grupo e podendo voltar a jogar nesta reta final de Série A do Campeonato Brasileiro e dependendo na fase final da Copa do Brasil. Lembrando que, como ele pertence ao Corinthians, para ele atuar na Copa do Brasil, o Cruzeiro tem que pagar uma multa aí de mais de R$1 milhão, mas primeiro é o Fagner se recuperar e voltar a ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim. E sobre renovação, até acompanhei uma matéria dos amigos da Itatiaia, o Cruzeiro vai deixar isso para o final da temporada, né? Até porque o atleta pertence ao Corinthians, então não tem nada para fazer antes disso. Claro que é um jogador que todo mundo vê como importante dentro do elenco, pela experiência, pelo trabalho técnico, né, que ele entregou antes desta fratura que ele teve naquele jogo diante do CRB. Foi um jogador que agradou aí a maioria, penso eu. Acho que os torcedores ficaram felizes, né, com o desempenho do Fagner. E aí, ao final da temporada, aí, as coisas serão definidas sobre permanência ou não na Toca da Raposa 2. Lembrando que no momento ele está emprestado pelo Corinthians e o Corinthians paga uma boa parte do salário do atleta. O Cruzeiro, que deve ter mesmo aí uma dupla de zaga com Jonathan Jesus e João Marcelo, com o Gamarra sendo opção no banco de reservas, um Kenny Arroyo na vaga do Wanderson, e aí não deve ter mais nenhuma novidade no time. De qualquer forma, o Leonardo Jardim sempre guarda isso pro dia da partida, então é aguardar e ver o que ele vai fazer, mas o restante da equipe, aí Cássio, William, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Caio Jorge, devendo as novidades nas vagas de Fabrício Bruno, Vidalba e Wanderson, ficando Jonathan Jesus, João Marcelo e Kenny Arroyo. É o provável Cruzeiro para este duelo importantíssimo diante do Vitória e muito provavelmente tendo o garoto Ryan Leles como opção no banco de reservas, relacionado pela primeira vez, já que Bolassi ainda não retornou desde que reclamou de um incômodo no joelho e esta semana não treinou com bola na Toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? Bora passar porque sabadão é de jogo muito importante. Cruzeiro enfrenta o Vitória pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Preparação encerrada na tarde da sexta-feira na Toca da Raposa 2. Cruzeiro com um time que a gente pode dizer que bem definido para esse jogo, né, Pansieri? Sim. Não vai ter Fabrício Bruno e Vidalba suspensos e o Wanderson, que não joga mais nessa temporada. Neste sabadão, pode falar sabadeira? É o sábado às 4 horas da tarde. De um lado vai ter o Cruzeiro, no Mineirão. Do ladinho ali no Mineirinho vai ter a Ivete Sangalo com rubro-negra. Rubro-negra. Poeira. É. Qual que é o seu preferido? Matheus Pereira. Aí, então, lógico, eu tô fechado com o Cruzeiro. Exato. Eu gosto muito de axé, todo mundo sabe, mas eu tô fechado com o Cruzeiro para esse resultado positivo, para buscar essa vitória. Seria a 17ª vitória no Campeonato Brasileiro. Mais do que isso, fincar esse pé aí na Libertadores no ano que vem. Todo mundo fala, projeção 99,9%, beleza, mas vencer é fundamental. Exatamente. Né? E buscar esse triunfo diante do Vitória é realmente também algo importante no caminho do Cruzeiro. E aí, pro ataque, Arroyo. Sim. Arroyo que, mesmo que o Wanderson estivesse à disposição para esse jogo, talvez até fosse titular, porque Sim. Contra o Fortaleza, uma equipe tida como mais fraca, o Leonardo Jardim fez essa escolha, né? E aí depois voltou com o Wanderson diante do Palmeiras. Então, acho que não tem disputa. O Arroyo tá num grande momento. Disputa com o Sinisterra ali. O Arroyo, nesse momento, tá fisicamente e tecnicamente acima do colombiano. Então, é Kenny Arroyo do lado esquerdo do ataque do Cruzeiro. E aí, pra zaga, João Marcelo e Jonathan Jesus. Uma zaga que já atuou junto, Sim. né? Jogadores que atuaram juntos. Uma zaga que já atuou, né, no Cruzeiro como titular. Então, se eles estão sem ritmo atuando juntos, tem pelo menos conhecimento, né, do que cada um faz em campo. Jonathan Jesus é um zagueiro mais jovem.
O João Marcelo tem mais bagagem, tem mais experiência e pode dar encaixe, pode dar coisa boa aí no Mineirão. A última vez que eles jogaram juntos foi na 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado, vitória contra o Juventude lá em Caxias do Sul. Cruzeiro que vai ter alguns desfalques, como a gente já falou, de Fabrício Bruno, Vidalba e Wanderson, mas outros nomes também. Matheus Henrique não joga, fratura na costela. O Fagner evoluiu porque treinou parcialmente com os companheiros na sexta-feira, mas ainda difícil, né, que tenha condição, porque conhecendo o protocolo do Cruzeiro, o cara precisa treinar parcialmente, depois treina de forma integral, aí sim voltar a ser utilizado pelo Leonardo Jardim. E o Bolassi fez trabalho físico, né, no campo, mas na quinta-feira fez trabalho interno. É difícil que tenha condição porque não treinou junto com os companheiros, né, trata de um problema no joelho direito. O Bolassi que... já tinha tempo que ele não sentia esse joelho direito dele. Me recordo de algumas vezes ele ficar de fora por conta desse incômodo no joelho. Ainda tem a ver com uma lesão que ele teve. E aí o Cruzeiro faz um tratamento no jogador que ajuda no banco de reservas, mas deve ficar de fora. Eu acredito que no banco também não estará. Eu acho que para essa questão de banco pode ser uma boa chance para o Sinisterra. Sim, o Sinisterra vai ser a principal opção junto com o Gabigol. Vai ser a principal opção com o Gabi para entrar no segundo tempo e quem sabe deixar a marca dele. Exatamente. Outro desfalque que a gente acabou deixando passar foi o Marquinhos, né? Que aí com o joelho completamente... Teve uma grave lesão no joelho, está fora. Essa situação pode abrir espaço para o jovem Ryan Leles, né, Pansieri? Treinou junto com os profissionais nessa semana, é um destaque do Sub-20, tem matéria no itatiaisport.com.br apresentando esse jogador, quem é Ryan Leles. Importante. Galera, se ligue nessa matéria do Lucas Barbosa falando do Ryan Leles, é uma joia da base do Cruzeiro. Precisa ser trabalhado. Sim, tudo com calma. Tudo com calma. Ele tem uma multa rescisória de 100 milhões de euros, equivalente a 620 milhões de reais, renovou recentemente por 4 anos. 3 clubes da Europa já entraram em contato com o staff para perguntar ali, né, monitorando, normal, né? Nada de proposta ainda, mas monitorando ali, um clube francês, um espanhol e um inglês, e um bastidor curioso, ele estava pronto para tirar férias com a família, porque o Sub-20 está de férias, quando foi acionado pelo Leonardo Jardim, e ele também estava pronto para ir a São Paulo assinar contrato com a Puma, uma das maiores marcas de materiais esportivos do mundo, e aí ele teve que cancelar pelo primeiro momento essa reunião com a Puma, mas depois esse contrato será assinado, porque ele está focadíssimo no Cruzeiro. Então é uma boa notícia para você conhecendo o Ryan Leles, que será aí um nome recorrente agora no noticiário do Cruzeiro. Sendo assim, uma provável formação de Cássio, William, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, MP10, o pai do Theo Pereira, Tazinho bochechudo, Kenny Arroio e o Caio Jorge, o KJ, que quer voltar a balançar as redes. Não acontece há 6 jogos. O Campeonato Brasileiro está nesse jejum. Nada melhor do que um sábado à tarde para tirar esse jejum. Falamos do jogo, agora vamos falar sobre um assunto importante de renovação. Exatamente. O Fagner, que é um atleta que está machucado desde o fim de julho, a torcida gosta bastante nas oportunidades que teve, jogou bem. Renovação vem ganhando força no Cruzeiro, né? O Cruzeiro gosta do atleta, vê com perfil para Libertadores. O Fagner está muito feliz em Belo Horizonte, completamente adaptado, quer ficar. E o Corinthians não fará força para segurá-lo. Porque tem o Mateuzinho que está bem e o Fagner, quando ele saiu do Corinthians na temporada passada, saiu em baixa, né? Ele saiu em baixa, agora tem uma questão. É um cara que tem história, né? Não vou falar que é ídolo igual o Cássio, mas tem bagagem, tem bons serviços prestados ao Corinthians, campeão no Corinthians. Só que agora vai ter que rescindir com o Corinthians para ficar no Cruzeiro, é um ponto. O Cruzeiro não vai comprar o jogador do Corinthians. Eu ouvi muita gente falando da imprensa, Cruzeiro... Não, comprar o Cruzeiro não vai. Mas se tiver uma negociação de uma rescisão, quem sabe aí o jogador possa ser adquirido de forma definitiva pelo Cruzeiro. 36 anos, experiente, vai ter que chegar numa questão salarial com o Cruzeiro. Ele que tem contrato com o Corinthians até o fim do próximo ano, né? Exatamente. Tá emprestado ao Cruzeiro até o fim desta temporada, depois tem mais um ano de contrato com o Corinthians, além do Fagner. Você gosta? Gosto. Eu acho bom jogador. Me surpreendeu até, de certa forma, me surpreendeu positivamente. Além do Fagner,
quem, né, dessa família que tá muito bem, é o Henrique, né? O Henrique, o filho dele, né, no Sub-15, já foi até para a seleção. Usando a 10 do Cruzeiro. Dizem que é um jogador com um futuro promissor. E quando ele surge de uma estrutura já acostumada ao futebol, né, que, por exemplo, o Fagner saberá dar todo o auxílio que ele precisa. Então, as chances de sucesso são muito maiores. Ponto importante, discutido, debatido. Vamos para outro. Gamarra deu uma entrevista à emissora paraguaia falando que pediu para sair. A entrevista foi no meio da semana, começou a ganhar repercussão no Brasil, né, na sexta-feira. O Gamarra que revelou, né, que no meio da temporada, vendo que teria poucas chances com o Leonardo Jardim, pediu para deixar o Cruzeiro para voltar ao Olímpia do Paraguai. E o Jardim, na ocasião, barrou a saída porque o João Marcelo estava machucado, então tinha aquela preocupação com o número de zagueiros. Fato é que o Gamarra não ficará no Cruzeiro para a próxima temporada, está emprestado pelo Atlético Paranaense, não é isso? E certamente é um jogador que volta ao Atlético Paranaense e talvez faça esse movimento de retornar ao futebol paraguaio. Eu me recordo que equipes buscaram a contratação dele, o próprio Olímpia falou no nome do Gamarra, outras equipes, né, demonstraram esse interesse. É um jogador que no Cruzeiro atuou pouco, quando atuou não ganhou a confiança do técnico Leonardo Jardim, sucesso para ele. E foi até legal que ele destacou que era feliz no Cruzeiro, tinha bom relacionamento com o grupo, mas que precisava jogar, né? Precisava de minutagem. Então, boa sorte pro Gamarra, que no fim da temporada deve estar indo embora. Para fechar, o Cruzeiro vai participar de um grupo, foi até uma matéria no meio da semana do UOL, que a CBF vai fazer esse grupo com clubes do futebol brasileiro. E o Cruzeiro vai participar desse grupo, quer participar dessa competição, quer participar dessa, vamos colocar assim, dessa seleção, né, de assuntos relacionados à arbitragem. E o Cruzeiro, então, dando o aval, teve uma reunião na segunda-feira do Pedrinho, do Pelaipe, o Gaciba lá com a comissão de arbitragem. O Cruzeiro vai participar sim, porque acha que a arbitragem está mal. Cruzeiro muito prejudicado em algumas oportunidades nesse Campeonato Brasileiro, se colocando à disposição nesse debate, né? O grupo de trabalho sobre a arbitragem criado pela CBF aí para tentar melhorar um pouco, porque realmente está muito complicado. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.